Olá, vamos juntos para mais uma aula Paraná. Sou o professor Neckel, Wagner Neckel, e essa aula é de matemática, primeira série, ensino médio. Nós vamos falar de retomada da função modular, isso mesmo. Vai tomar o conteúdo, a sua definição algébrica, como se estrutura o gráfico dessa função, a análise do domínio de imagem de função. Mas antes, não esqueçam, nós estamos pelo aplicativo Aula Paraná e pelo aplicativo você entra no Classroom, você tem acesso ao link para você registrar sua presença. Não deixe de clicar no link para registrar sua presença. E também o link disponível para você realizar as atividades. Depois dessa aula tem atividade proposta lá na sala para você responder as atividades. É bem fácil, rápido, prático. Leu, interpretou, conseguiu resolver, clica na alternativa que você acha correta e envia a solução. Pronto, fácil, né? Presença e nota já no Classroom. Perdeu alguma coisa? Ali mesmo você tem acesso ao link que direciona para o YouTube. Nosso canal do YouTube, do Aula Paraná. Isso, perdeu qualquer coisa, ficou em dúvida aqui, alguma explicação do professor, entra lá e retoma todas as atividades, o que o professor explicou, para não perder nada, hein? Nenhum conteúdo. E se você está aqui pela TV com a gente, está resolvendo a atividade, enquanto o professor está explicando, tem um tempinho você resolve a atividade, entre em contato com a sua escola para entregar essas atividades. Beleza, gente? Olha só. Função, relação matemática entre dois conjuntos. Pega um elemento do conjunto A e leva para um elemento do conjunto B, através de uma lei de formação, de uma lei ou regra, né, que associa esses dois elementos. E a nossa função modular é quando essa lei de formação tem um módulo. O módulo são duas barrinhas, estão lembrados? E, normalmente, função modular, a gente só aceita resultados positivos, maiores ou igual a zero. Tanto que a gente estuda a função modular dessa forma. Olha só, módulo de U, quando U é maior ou igual a zero, a gente fica com a mesma expressão de resposta, o mesmo número ou a mesma expressão. Quando o que está dentro do módulo é menor que zero, a gente responde o oposto do que está dentro do módulo, né? Trocando o sinal dos termos dentro do módulo. E tem uma propriedade que facilita algumas soluções. Dizer que módulo de A é igual a B implica em dizer que o que está dentro do módulo é igual ao que está fora, ou o que está dentro do módulo é igual ao que está fora com o sinal oposto. É isso que diz a propriedade. Tanto que facilita, olha só na tela. Quando você tem um módulo igual a algum outro valor, você avalia o módulo, troca os sinais dos elementos dos termos do módulo e iguala ao mesmo valor, ou você faz como a propriedade diz. Pega o que está dentro do módulo, iguala ao que está proposto, ou pega o que está dentro do módulo e iguala ao oposto do que está indicado na solução, né? Na igualdade. É a forma da gente encontrar soluções quando eu tenho igualdade na nossa função modular. Bem, um exercício para a gente começar, você vai ter um tempinho para resolver. Antes, não esqueça da dica. Módulo de 3x menos 5 igual a 1. Você vai usar a propriedade aqui, vai escrever qual é o valor de x que torna essa igualdade verdadeira. Quais valores que x pode assumir para o módulo dessa expressão ser igual a 1. Você escreve 3x menos 5 igual a 1 e depois escreve 3x menos 5 igual a menos 1. Aí resolve, você vai ter as duas possíveis soluções. Aqui, um pouquinho mais robusta a solução, um pouquinho mais elaborada, que tem módulo dentro do módulo. Falou, professor, não tem um módulo direito, tem que estudar bastante, mas o módulo dentro do módulo faz o quê? Olha a dica, hein? Você olha o módulo que está por fora, o módulo que está com x menos 2 mais 3, tá vendo? Você vai pegar primeiro e estudar o módulo externo. Vai pegar o módulo de x menos 2 mais 3 igual a 5 e o módulo de x menos 2 mais 3 igual a menos 5. Vai estudar separado. E depois dessas duas análises, você vai para uma segunda análise, que é escrever o x menos 2
forma positiva ou negativa para um segundo momento da análise. E eu vou deixar um tempinho porque vale muito a pena você rabiscar e tentar resolver. E eu volto aqui com a solução e a gente resolve juntos, beleza? bem, quando a gente avalia a solução de equação modular, tem que tomar muito cuidado, né? Olhar exatamente aplicando a propriedade que facilita na hora de resolver. Olha só a resposta do item A. Eu vou escrever o 3x menos 5 igual a 1, depois escrever o 3x menos 5 igual a menos 1. Então, essas duas soluções. Quando eu escrevo 3x menos 5 igual a 1, passo 5 somando, 1 mais 5 são 6. Quando passo 3 dividindo, 6 dividido por 3 são 2. Olha a primeira resposta, x igual a 2. Quando a gente iguala o 3x menos 5 a menos 1, e o 5 passa somando, nós vamos ter
Menos 1 com 5. Menos 1 mais 5 dá 4. Aí quando passo 3 dividindo, fica 4/3 na resposta. Fechou a letra A, beleza. E a letra B, professor? Esse módulo dentro de módulo, como é que eu faço? Eu tentei fazer, tive alguma dificuldade. Tá, então nós vamos fazer agora juntos, beleza? Aqui, ó, módulo, x menos 2 mais 3 e 5. Vamos achar a solução juntos no quadro? Olha só, para resolver do módulo de x menos 2 mais 3 igual a 5, só observando se está isso mesmo, módulo x menos 2 mais 3 módulo igual a 5. Beleza. Vamos fazer o seguinte, usando a propriedade, o que está dentro do módulo maior, que é o nosso A, eu vou igualar a B e menos B, em dois momentos, aplicando a propriedade, lembra? Módulo de A igual a B implica em A igual a B ou A igual a menos B. Fazendo isso, eu vou escrever módulo de x menos 2 mais 3 igual a 5 ou módulo de x menos 2 mais 3 igual a menos 5, aplicando a propriedade. Bem, para eu descobrir o valor do x, ou interpretar novamente esse módulo nessa igualdade, o 3 passa subtraindo. Eu fico com o módulo de x menos 2 igual a 5 menos 3. 5 menos 3 dá 2. E aqui, na outra igualdade, para eu isolar aqui e interpretar o módulo de x menos 2, eu passo o 3 também subtraindo. Olha o que vai acontecer, vai ficar x menos 2, o módulo disso, igual a menos 8. Gente, em que momento o resultado de um módulo dá negativo? Nunca. Então, a gente nem continua nessa igualdade. Não tem como interpretar um módulo ser resultado negativo. Aqui, sim, a gente pode continuar aplicando a nossa propriedade. De novo, ó, mais um nível de análise. Esse agora é o nosso A, da nossa propriedade, x menos 2, e esse 2 é o nosso B, da nossa propriedade. Então, novamente aqui em dois níveis, olha só, vou separar, aplicando a propriedade. X menos 2 é igual a 2, para ser igual a B, ou x menos 2, que é o que está dentro do módulo, ser igual a menos 2, que é o que está na nossa propriedade igualando a menos B. Muito bem, passo o 2 somando, x igual a 4. Passo o 2 somando, x igual a 0. São as nossas duas respostas na tela, 0 e 4. Vamos lá para a tela, só para lembrar? Módulo dentro de módulo, a gente analisa dessa forma, o módulo externo primeiro, depois o módulo que está dentro, mais específico. 0 e 4 como resposta. Vamos para mais um exercício? Você vai ter um tempinho para tentar interpretar e resolver esse exercício, nós vamos resolver junto aqui um pouco. Mas a função é módulo de x mais 1 mais o módulo de x. Isso tem que ser igual a 3. Como que eu faço o módulo de x mais 1 mais o módulo de x ser igual a 3? Você escreve primeiro isso, interpreta os módulos, em que momento ele é positivo, em que momento ele é negativo, dentro do estudo das propriedades que a gente já apresentou aqui. Uns minutinhos a gente já volta com a solução.
Muito bem, para resolver essa função que tem dois termos, gente, olha só, olha que professor, ó, tem dois termos e os dois termos na função são módulos separados. E a função está sendo igualada a 3. Como que eu faço para interpretar a soma de dois módulos para ser igual a 3? Vamos para o quadro. Vamos fazer juntos no quadro, olha só. O professor já deixou pré-resolvido? Vale a discussão aqui. A função dada é um módulo com x mais 1 e o outro módulo com x. Lembra que os módulos, a gente interpreta o que está dentro do módulo, se aquela expressão que está dentro do módulo, ela é maior ou igual a zero, aí a gente mantém a mesma, ou seja, mantém a mesma expressão natural que está dentro do módulo. Ou quando a gente entende que o que está dentro do módulo pode também ser negativo, menor que zero, a gente trabalha com o oposto do que está dentro do módulo. É pensando nisso que nós vamos resolver. Pensando nisso e também pensando em estudar os dois termos separadamente. Os dois termos da função, igualando a 3 e pensando neles separadamente. O que é resultado natural do módulo e o que é oposto do primeiro, e o que é resultado natural do segundo módulo e o que é oposto também desse segundo módulo apresentado. Como é que fica aqui? Nós vamos pegar o módulo de x mais 1 mais o módulo de x igual a 3. Muito bem. Agora nós vamos estudar as 4 possibilidades, sendo a primeira resposta considerando x mais 1 positivo, então permanece o x mais 1, mas considerando essa resposta de x positivo, considerando ele x, mesmo x positivo como resposta. Igualando a 3. Quando eu faço isso, gente, olha só, positivo, positivo, fica x mais 1 mais x igual a 3, x mais x são 2x, passa 1 subtraindo. Quanto é 3 menos 1? 2. Isolando x, x igual a 2 dividido por 2, x igual a 1. Está aqui a nossa primeira resposta. Quando x for 1, essa igualdade é verdadeira. Okay? Será, professor? Vamos substituir para ver. 1 mais 1 são 2. O módulo de 2 é 2. O módulo de 1 também é 1. 2 mais 1 são 3. Show, deu certo. Vamos para a segunda opção. Quando esse primeiro resultado a gente entende que é positivo e mantém ele natural, x mais 1. E quando o segundo resultado a gente entende que é negativo. Então, a gente usa o oposto dele. O oposto de x é o menos x. Olha o que acontece quando a gente analisa nesse momento. X menos x já se anula. Ou seja, não tem resposta para x nesse caso. Então, quando o segundo módulo tem um resultado negativo, não tem resposta. Não tem igualdade verdadeira. Vamos para a terceira análise. Quando a gente analisa o primeiro módulo sendo negativo, tendo resposta negativa, ou seja, se a gente entende que x mais 1 é menor que zero, então a resposta do módulo é o oposto de x mais 1, que para nós é menos x menos 1. Mantendo o segundo módulo de resposta positiva, que é o próprio x. De novo aqui, x anula x e não tem como encontrar a solução da variável, indeterminada a solução para essas duas equações. Não tem resposta aqui, né? Não tem resposta aqui. Vamos para o último passo, que é o último item que é interpretar x mais 1 negativo, com o oposto de x mais 1 sendo menos x menos 1, e também o segundo módulo com solução, com o módulo que está dentro do módulo negativo, que é o inverso, o oposto de x. O oposto de x é menos x. Ok, vamos resolver então. Menos x com menos x, para nós dá menos 2x. O 3, o menos 1 passa somando, 3 mais 1 são 4. Aqui eu tenho x isolado, 4 dividido por menos 2. 4 dividido por menos 2 dá menos 2. Os dois valores de x que tornam esta igualdade verdadeira são 1 e menos 2. Um a gente já testou, o menos 2 não, mas pode testar o menos 2 aqui. Menos 2 mais 1.
dá menos 1. O módulo de menos 1 é 1 positivo. Menos 2 no lugar desse x fica módulo de menos 2. O módulo de menos 2 são 2, positivo. 1 mais 2 são 3. Fechou. Respostas corretas, então, na tela. Vamos lá? Os dois valores que x pode assumir para essa igualdade ser verdadeira é x igual a menos 2 e x igual a 1. E essa função deu um pouquinho de trabalho, né? Analisar separadamente o conjunto de possíveis soluções quando você interpreta o valor de x em cada módulo. Dá um trabalhinho. Mas nada aqui com calma a gente não resolva, né? Olha só, nessa aula de retomada também tem gráfico de função. É necessário relembrar os gráficos de função. Inclusive, eu trouxe aqui mais um exercício para você resolver nesses próximos minutinhos. Esboçar o gráfico dessa função modular. F de x igual a módulo de x. Pensa, qual é o gráfico de y igual a x? Sem o módulo. Para qualquer valor, depende do valor de x que você escolhe, o valor de y é igual. Então, você vai ter vários pontinhos iguais, né? O valor de x e y, o valor de x e y é igual. Monta o gráfico dessa função e depois analisa um módulo, ou seja, replica toda a imagem negativa, toda a parte do gráfico que está abaixo do eixo x, você vai replicar acima do eixo x, beleza? Uns minutinhos a gente já volta com a solução.
função modular. E olha só o que a gente tem aqui na tela. É a função f de x igual a módulo de x. Se você montou o gráfico pela tabela, para 2 no lugar do x, o y também é 2. Para 1 no lugar do x, o y também é 1. Então você tem esse gráfico desenhado. É óbvio, né? Sem o módulo seria uma reta crescente, lá do domínio de menos a infinito, uma reta crescente passando na origem do sistema cartesiano, onde o x e o y são zero, e seguindo, crescente, até mais infinito. Ok, mas, como é modular, toda essa parte de imagem negativa, nós, de forma simétrica, desenhamos acima do eixo x, de forma positiva. Então, todo o x, isso é legal de você observar. Para x menos 1, o módulo dá 1 positivo. Para x menos 3, o módulo dá 3 positivo. Para x menos 4, o módulo dá 4 positivo. Por isso que essa parte, no domínio da função, para x menor que 0, nosso y é maior que 0. Na verdade, toda imagem de função modular é sempre maior ou igual a 0. E para a gente encerrar a aula aqui, vamos interpretar essa função. Em 2 momentos, você vai observar essa função, vai fazer o desenho do gráfico, depois nós vamos comparar ela com só a função, depois a função com o módulo, depois a função acrescentando uma unidade. Você vai ver na sequência. Faz o desenho dessa e a gente já volta com a correção.
olha só, você deve ter feito aí, nessa função de forma prática, nessa função modular, você iguala a zero, e aí você acha meio como raiz de função, certo? Então, a tua reta, ela vai tocar o eixo x em meio, vai descer e vai subir, naturalmente dessa forma. Decrescente, com imagem positiva, todas até 0,5, que é o meio de raiz de função, e depois volta a subir novamente. Acredito que você tenha desenhado esse gráfico, obviamente, né? Você pega decrescente, passando em 1, lembra que ela passaria em menos 1, mas como a gente está replicando toda a imagem negativa para valores positivos de y, esse é o desenho dessa função modular. O modular sempre tem imagem maior ou igual a zero. Muito bem, gente. Agora sim, para finalizar, o último gráfico. Mas olha só, função x menos 2 no módulo, mais 1. Interpreta aí. Se você quiser, você pode até, para fazer esse desenho, esse gráfico da função, usar uma tabelinha, valores para x, para y e tenta fazer o desenho. Não esqueça. Interprete esse módulo, é importante a interpretação aqui, x menos 2. Para valor x real qualquer, x menos 2 maior ou igual a zero, tem uma interpretação. Para x menos 2 menor que zero, é outra interpretação. A gente está falando de função modular, né? Uns minutinhos a gente já volta com a solução.
Olha só, nessa construção gráfica, o professor Neck colocou, eu separei em três níveis essa funçãozinha, do módulo de x menos 2 mais 1, basicamente para você conseguir interpretar e entender o que acontece com a representação gráfica da função modular. Olha só aqui na tela. Esse é o resultado gráfico, mas eu quero chamar a sua atenção, o professor usou GeoGebra, e aqui eu separei em 3 níveis. Primeiro, a função g, ela mostra só o x menos 2 sem o módulo. A função h mostra o x menos 2 com o módulo, qual é a mudança que acontece na nosso gráfico. E depois a função f dada no exercício, que é o módulo de x menos 2 mais 1, o que acontece, uma terceira mudança em 3 níveis diferentes de construção gráfica. No mesmo gráfico para você compreender. Certo? Eu já vou focar exatamente nas alterações no gráfico, mas é interessante chamar a sua atenção, porque assim, você precisa, quando vai fazer uma representação gráfica de uma função modular, é muito importante você observar. O módulo, função modular sempre vai ter um resultado positivo de imagem, sempre, maior ou igual a zero. E quando tem algum número fora do módulo, ele basicamente pega a nossa imagem e acrescenta esse valor que está fora do módulo, que é o que acontece no gráfico. Olha só, se você fosse interpretar só o x menos 2 sem o módulo e sem o 1, ficaria essa reta, passando em menos 2, passando em 2, essa reta crescente. Se você fosse fazer uma pequena alteração e colocar o módulo, analisar o gráfico só do módulo de x menos 2, bem nesse ponto de intersecção, que é a raiz de função em 2, toda essa parte negativa da função é replicada para a parte positiva de imagem. Ou seja, em menos 2, para valores de x menor que menos 2, você teria aqui imagem positiva. E uma terceira alteração que a gente fez agora, que é exatamente a função que o professor apresentou, é essa descrição gráfica em verde, que exatamente é o mais 1 que aparece fora do módulo de x menos 2. Então a função módulo de x menos 2 mais 1 tem este gráfico em verde como representação no plano cartesiano. Olha só. É exatamente o gráfico do módulo de x menos 2 mais uma unidade na imagem. Tanto que a imagem desse gráfico é valor de y maior ou igual a 1, não igual a 0, porque tem esse 1 fora do módulo. Ok? Então, aqui legal sempre você ver os três gráficos diferentes, né? Sem módulo, com módulo e com o número fora do módulo na função. Certo, gente? Bem, feliz de estar com vocês, de poder contribuir com as aulas de matemática. Nós falamos da definição algébrica, foi uma aula de retomada de função modular. Não esqueça de entrar no Classroom, responder a sua chamada, clicar no link de chamada, resolver os exercícios, falar com a sua escola se você está só pela TV, envie as atividades para a sua escola, ok? Fiquem bem, estamos juntos e até a próxima aula.